Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 21. Capítulo 160. Penkaminho Deva e Nagato voaram usando a força de repulsão e flutuação simultaneamente. Dança do Shikigami. As pernas de Konan se transformaram em origami e flutuaram para suas costas, impulsionando seu corpo a subir rapidamente como asas de anjo. Seu olhar percorreu as duas figuras que avançavam em sua direção, e o origami em suas asas de repente se transformou em inúmeras shuriken de papel afiadas. Inúmeras shuriken de papel voaram das asas flutuantes em suas costas, atirando-se a uma velocidade extrema como balas densas, levantando poeira do chão e até mesmo abrindo buracos pequenos no solo. No entanto, os corpos de Minato e Tobirama eram incrivelmente ágeis. Os dois Hokage se moviam rapidamente através da chuva densa de shuriken de papel. Eles não jogaram kunai do deus voador do trovão contra a chuva densa de papel, mas estavam procurando a oportunidade certa. Liberação de água, técnica do projétil do dragão de água. Tobirama de repente fez um selo de liberação de água extremamente rápido, técnica de selamento de absorção. Nagato imediatamente levantou a mão e absorveu o projétil do dragão transformado em chakra. Ele rapidamente continuou a transferir seu chakra para Penkaminho Deva. Somente seu corpo principal poderia proteger Pen e Konan neste ambiente. Pen, criado a partir do corpo de Yaiko, possuía apenas a habilidade do Caminho Deva, dominando apenas os jutsus de combate poderosos, e não podia usar outros jutsus de suporte. Liberação de água, canto do céu. Tobirama continuou a liberar ninjutsu em direção a eles. Até mesmo Minato e Hashirama estavam procurando oportunidades de ataque ao mesmo tempo. Nagato só podia usar suas habilidades dos 6 caminhos para interromper o ataque do inimigo continuamente. Ele tinha que criar uma oportunidade. Uma oportunidade para liberar um jutsu aterrorizante. Há algo estranho. Tobirama olhou para Penkaminho Deva e Nagato acima. Ele percebeu uma situação estranha em sua percepção. O chakra de Pen estava aumentando rapidamente. Correspondentemente, o chakra de Nagato estava caindo rapidamente. Como Nagato estava usando apenas o fantoche de Penkaminho Deva, ele só podia infundir seu chakra em Pen para permitir que Pen liberasse aquele jutsu poderoso. Felizmente, o atual Nagato conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nagato conseguia resolver os ataques dos 3 Hokages e, ao mesmo tempo, controlar Pen para se preparar para liberar o jutsu. Claro, isso não vinha sem desvantagens, porque qualquer pessoa que soubesse da relação entre Nagato e Pen já teria percebido que havia um problema com a mente de Nagato. Quanto agora, os ninjas de Konoha só podiam perceber um problema. O Penkaminho Deva que estava voando no céu estava reunindo chakra para preparar um jutsu de poder aterrorizante. Não há tempo para interromper. A mente de Minato se alertou, e ele imediatamente avaliou a situação. Qualquer kunai do deus voador do trovão será derrubada pelos 2 inimigos responsáveis por proteger aquele homem de cabelo laranja. Mas ele também não estava sem opções. Minato rapidamente se preparou para o deus voador do trovão, formação. Embora ele não soubesse que jutsu o adversário queria usar, a formação do deus voador do trovão poderia resolver a maioria dos jutsus perigosos. No entanto, era a vez de Minato agir. Enquanto os 3 Hokages estavam pensando em como interromper a estratégia daquele jutsu aterrorizante, o Penkaminho Deva no céu já havia completado o carregamento de chakra por Nagato. Vamos resolvê-los primeiro. O poder deste movimento é suficiente. A palma de Pen se ergueu lentamente em direção ao chão. Suas pupilas se contraíram levemente, e uma força repulsiva extremamente aterrorizante foi liberada de seu corpo de repente. Super Uchiha Tensei. A força repulsiva aterrorizante varreu a arena a partir do meio do ar instantaneamente. A superfície do solo da arena foi continuamente arrancada por essa força repulsiva, uma após a outra. Seu poder era excepcionalmente assustador desta vez, tão forte que parecia ser completamente impossível de resistir. Não é que parecia. É que era realmente impossível de resistir, porque o poder deste jutsu era suficiente para destruir toda Konoha. Mesmo quando Tobirama e Minato subconscientemente usaram o deus voador do trovão para se esquivar, eles não podiam deixar Konoha para trás e fugir do ataque neste momento. Mesmo o deus Shinobi, Hashirama, sua força nesta ressurreição do Edo Tensei estava longe de ser suficiente para resolver facilmente o problema do Super Uchiha Tensei. No entanto, Konoha não contava apenas com eles. A atual Konoha ainda tinha pessoas poderosas o suficiente. Mesmo que essas pessoas tivessem acabado de se ferir, e até mesmo houvesse um ninja renegado de intenções incertas entre eles. Mas 4 deles eram o suficiente. Hiruzen, Tsunade, Jiraiya e o discípulo renegado que veio para ajudar, Orochimaru. Os 4 mestres e discípulos apareceram instantaneamente em 4 direções, completando seus selos de mão no momento em que Penkaminho Deva liberou Super Uchiha Tensei. Arte Ninja, formação dos 4 sóis vermelhos. 4 feixes de luz carmesim dispararam para o céu. As vigas se uniram, formando uma enorme barreira vermelha de 4 lados. A força repulsiva e aterradora do Super Uchiha Tensei colidiu contra a formação dos 4 sóis vermelhos, distorcendo o próprio ar. Era como se essa força pudesse destruir tudo no mundo. No entanto, a formação Yang vermelha quádrupla erguia-se como uma fortaleza indestrutível, bloqueando essa técnica poderosa o suficiente para destruir Konoha. A fina barreira vermelha permanecia tão imóvel quanto uma montanha. A força repulsiva crescente como uma onda gigante. Estava completamente contido dentro do espaço confinado da formação dos 4 sóis vermelhos. A terra sob seus pés foi varrida como ondas, acumulando-se continuamente contra as paredes da barreira vermelha. O calor extremo da formação dos 4 sóis vermelhos queimou o solo deslocado, fazendo solidificar e formando uma estrutura tão ordenada quanto cerâmica queimada em forno. A lendária formação dos 4 sóis vermelhos.
Os ninjas de Konoha que assistiam à cena não puderam deixar de respirar fundo. Formação Yang Vermelha Quádrupla. Era conhecida como a barreira mais forte do mundo ninja. Diz a lenda que cada ativação exigia 4 shinobi de nível Kage, e que sua força defensiva era capaz de resistir a quase todos os jutsus conhecidos. Agora, tinha provado seu valor. Todos os presentes puderam ver a devastação que assolava a formação dos 4 sóis vermelhos, onde um oceano de terra se agitava violentamente. Quando a técnica de Pen finalmente terminou, o interior da barreira havia se transformado em uma torre oca e cilíndrica de destroços, uma visão impressionante. No entanto, aquela torre não duraria muito tempo, porque nenhum campo de batalha poderia ser mais adequado para o Hokage revivido capturar seus inimigos. E essa formação Yang Vermelha Quádrupla seria a prisão perfeita para o grupo de Nagato. Eles não tive nenhuma chance de escapar. Nagato exalou pesadamente, seu olhar vacilando sombriamente enquanto encarava a barreira vermelha da formação dos 4 sóis vermelhos. Mesmo com sua limitada experiência em batalha, ele conseguia enxergar o problema. A defesa dessa barreira era sólida. Resistiu completamente ao poder do Super Uchiha Tensei, e ele não tinha como se libertar. Ao mesmo tempo, havia outra questão urgente. Após usar o Super Uchiha Tensei, o poder aprimorado dessa técnica também significava um período de recarga prolongado antes que ele pudesse usá-la novamente. Por enquanto, o caminho Deva, o corpo mais poderoso de Pen, estava temporariamente fora de serviço, o que significava que sua capacidade de combate havia sido significativamente enfraquecida. Se Nagato não tivesse sido curado por Shigen, essa técnica poderia tê-lo drenado completamente, possivelmente até lhe custando a vida. Mesmo assim, Nagato ainda precisava de um momento para se recuperar, mas seus inimigos foram revividos corpos do Edo Tensei que não necessitavam de repouso algum. Nagato. Konan voou para o lado dele com o rosto tomado de preocupação. Estou bem. Nagato se esforçou para manter uma expressão calma enquanto examinava as 3 figuras em pé sobre os escombros. Lentamente, ele ergueu a mão para formar um selo. Caminho animal, jutsu de invocação. As mãos de Nagato deslizaram pelos selos de invocação, e sob ele, um pássaro primordial gigantesco apareceu, permitindo que ele e Pen recuperassem momentaneamente o equilíbrio no ar. Liberação de água, onda de ruptura de água. Mas num piscar de olhos, Tobirama Senju lançou um jato de água de alta pressão, perfurando instantaneamente o corpo do pássaro invocado e fazendo-o dispersar-se numa nuvem de fumaça. O corpo de Nagato começou imediatamente a despencar. Naquele mesmo instante, os 3 Hokages atacaram-no simultaneamente. Jutsu de invocação. Jutsu de invocação. Jutsu de invocação. Rangendo os dentes enquanto caía, Nagato rapidamente formou mais selos de invocação, chamando uma série de criaturas enormes do vazio. Um cão imponente e feroz rugiu ao aterrissar, um rinoceronte de um só chifre enorme veio em seguida, e uma centopeia gigantesca deslizou para a frente. Todas essas criaturas foram aprimoradas pela amplificação de invocação do Rinnegan. Cada uma possuía os olhos do Rinnegan, e seus corpos eram incrivelmente resistentes e fortes. As 3 bestas invocadas atacaram os 3 Hokages. Contra a maioria dos oponentes, essas criaturas excepcionalmente poderosas teriam sido avassaladoras, forçando qualquer shinobi a uma luta árdua. No entanto, desta vez seus inimigos não eram comuns. Na verdade, dizer que apenas uma delas é forte seria um eufemismo. Liberação da madeira, técnica abrangente para as mãos. Hashirama levantou a mão. Mãos gigantes de madeira irromperam do chão sob o chamado iminente. O enorme rinoceronte foi pego em pleno ataque. Seu chifre foi agarrado por uma colossal mão de madeira e arremessado ao chão, desaparecendo em fumaça. O feroz cão de caça repentinamente criou asas, uivando enquanto alçava voo. Liberação de madeira, técnica humana de madeira. As mãos de Hashirama se uniram mais uma vez. Um humanoide de madeira gigantesco surgiu debaixo dele, agarrando imediatamente o cão voador e prendendo-o ao chão. A centopeia gigantesca escavou um túnel subterrâneo, apenas para emergir de uma direção diferente, tentando escalar o corpo do humanoide de madeira para alcançar Hashirama. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Com calma e precisão, Hashirama pressionou a mão contra o humanoide de madeira. Um dragão de madeira surgiu do ombro do humanoide, enrolando-se rapidamente em torno da centopeia e a estrangulando até que ela também se dissipasse em fumaça. Em apenas alguns instantes, as invocações aprimoradas pelo Rinnegan foram completamente eliminadas. Em pé sobre seu gigante de madeira, Hashirama encarava Nagato, como se aguardasse seu próximo movimento. No entanto, Nagato não teve tempo para pensar. Tobirama e Minato já estavam perto. Caminho Azura. Um braço mecânico brotou das costas de Nagato, transformando-se em um canhão laser. Ele disparou uma poderosa rajada contra Tobirama, que desviou num instante. Asterisco Pen ergueu uma haste de chakra negra como a zeviche da manga e avançou contra Minato, formando um selo com a mão. Banshou Tein. Uma força gravitacional repentina puxou Minato em sua direção. No entanto, conforme Minato era atraído por Pen, ele repentinamente lançou uma kunai para a frente. Eu sabia. Os olhos de Pen brilharam friamente enquanto ele se esquivava. Seu olhar se fixou nos movimentos de Minato, e até mesmo o corpo verdadeiro de Nagato se concentrou nele, com a visão compartilhada do Rinnegan entre o corpo real e o boneco. Não importa o que Minato tentasse, eles sempre previam o que ia acontecer. Desta vez não haveria surpresas. Com certeza. Assim que a kunai atingiu Pen, Minato se teletransportou instantaneamente para trás dele, pegando a kunai e jogando-a para frente casualmente mais uma vez. Ao mesmo tempo, Minato levantou a mão. Rasengan. Ele lançou a esfera espiral em direção às costas de Asterisco Pen. Asterisco Pen brandiu sua haste de chakra defensivamente, já tendo visto o movimento de Minato através da visão de seu corpo real. Desta vez, ele com certeza bloquearia. Mas,
Assim que Pen se defendeu, seu Rinnegan captou algo. A kunai que Minato acabará de jogar para trás reapareceu subitamente diante dele. Um instante depois, Minato desapareceu de trás dele e reapareceu na sua frente, cravando o Rasengan em seu peito. Este é o deus voador do trovão. Segundo passo. Minato olhou calmamente para Pen, que estava atônito. Ele sabia que com essa técnica, Pen havia sido completamente incapacitado. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, como se ele não tivesse acabado de desferir um golpe decisivo em uma velocidade incrível. Irmão mais velho, você perdeu. Capítulo 161. O inimigo chegou muito depressa. Sua experiência em combate e força eram impressionantes. E no entanto, em meio à batalha, ele sabia tão pouco sobre eles que antes mesmo que Pencaminho Deva pudesse organizar um contra-ataque adequado, ele já havia sido derrotado. Como era de se esperar, do relâmpago dourado. Orochimaru estava do lado de fora da barreira da formação dos 4 sóis vermelhos, sorrindo enquanto elogiava Minato Namikaze por derrotar impiedosamente Pen, o guerreiro do caminho Deva. Não havia como negar, mesmo aos olhos de Orochimaru, aquele jovem que certa vez lhe roubara o cargo de Hokage, era digno de admiração naquele momento. Porque Pencaminho Deva não era fraco. Mesmo tendo entrado em um período de fraqueza após usar o Super Uchiha Tensei, ele não era um oponente que pudesse ser derrotado tão facilmente. E no entanto, Minato fez em apenas alguns instantes, sua forma de cabelos dourados, marcada pela deterioração do Edo Tensei, ainda aparentando total tranquilidade. Jiraiya rangeu os dentes, lançando um olhar irritado para Orochimaru antes de falar com raiva. Isso porque Minato sabia que nosso chakra não duraria o suficiente para sustentar a formação Yang vermelha quádrupla. Derrotar Yaiko rapidamente era a única escolha lógica. É assim mesmo. Orochimaru lembrou-se da informação que receberá de óbito Uchiha sobre Nagato, estreitando os olhos. Mas Pen não é Yaiko. Dentro da formação dos 4 sóis vermelhos. Minato franziu ligeiramente a testa ao olhar para Pen do caminho Deva. Para sua surpresa, um único Rasengan foi suficiente para derrubá-lo. Dado seu poder, ele deveria ter sido capaz de resistir a um ataque como esse. E no entanto, Pen caminho Deva havia desaparecido completamente. Era como se perder sua capacidade de combate significasse perder a própria vida. A expressão de Minato permaneceu perplexa enquanto ele retirava uma haste negra do corpo de Pen. Isso é, caminho Naraka, jutsu de invocação. De repente, Nagato rangeu os dentes e invocou uma cabeça espectral enorme, o rei do inferno. Sua longa língua disparou, envolvendo o corpo de Pencaminho Deva e puxando-o para dentro de sua boca. Sem a proteção e o apoio do Pencaminho Deva, mesmo que Nagato pudesse usar todas as habilidades dos 6 caminhos com seu próprio corpo, ele sem dúvida sucumbiria rapidamente ao ataque implacável dos 3 Hokages. Ele teve que reparar o Pencaminho Deva imediatamente. Infelizmente, os 3 Hokages não lhe dariam esse tempo. Eles nem sequer sabiam o que ele estava tentando fazer. O objetivo deles era singular. Derrotar Nagato antes que ele pudesse agir, pois aqueles que mantinham a formação Yang vermelha quádrupla não possuíam chakra infinito como os Hokages do Edo Tensei. Eles não conseguiriam resistir por muito tempo. Nagato, Konan com suas asas de papel bem abertas, voou em direção a ele a toda velocidade, erguendo as mãos em direção aos 3 Hokages. Inúmeras folhas de papel flutuaram de suas palmas. Neste momento, ela teve que assumir o lugar de Pen na proteção de Nagato. Suas mãos se transformaram em inúmeras folhas brancas, cada uma delas rodopiando no ar, repletas de etiquetas explosivas que choviam em direção aos 3 Hokages. Mas o que a aguardava? Era uma kunai simples. Uma única kunai, carregando seu próprio dispositivo explosivo, voou em direção à sua tempestade de papel. Tobirama Senju nem sequer olhou para trás enquanto continuava avançando em direção a Nagato, simplesmente erguendo os dedos para formar um selo de mão simples. Etiquetas explosivas que se multiplicam mutuamente. No instante seguinte, uma cadeia infinita de etiquetas explosivas foi acionada. Uma enorme bola de fogo explodiu no céu enquanto a onda de choque se expandia em todas as direções, forçando Konan a recuar para o ar, com suas asas de papel se desdobrando mais uma vez. Konan. Nagato instintivamente olhou para cima. No entanto, Hashirama Senju já havia saltado para frente, desferindo um soco devastador. Nagato só conseguiu controlar às pressas o canhão laser do caminho Azura para disparar um tiro, mas antes que pudesse atingir o alvo, uma força monstruosa se chocou contra seu corpo. Isto foi a força de uma técnica de Sen. O corpo de Nagato foi arremessado para longe, com sangue jorrando de sua boca. Ele jamais imaginara que a força do lendário primeiro Hokage fosse tão avassaladora. Enquanto ele se esforçava para reunir seu chakra e contra-atacar, 2 kunais caíram ao seu lado. Tobirama Senju e Minato Namikaze se teletransportaram num instante. Uchiha Tensei. Nagato ergueu a mão, repelindo os 2 Hokages. Mas não tinha sentido nenhum. O Hokage mais poderoso da história de Konoha, o homem que pôs fim ao período dos estados combatentes, o deus do Shinobi, Hashirama Senju já avançava em sua direção novamente. Nagato, acreditando que poderia enfrentar os 3 Hokages de uma só vez, inevitavelmente se viu envolvido em uma batalha desesperada. Asterisco Pen. A boca do rei do inferno do caminho Naraka se abriu. Pen caminho Deva emergiu de suas mandíbulas, uma haste negra se formando em sua palma enquanto ele avançava, bloqueando o ataque de Hashirama. Ele estava dando a Nagato um momento para se recuperar. O que está acontecendo? Hashirama não se alarmou, apenas ficou curioso ao observar Pen caminho Deva, agora revivido. Ele tinha voltar à vida? Provavelmente é um fantoche. A voz de Minato ecoou pelo campo de batalha. O Hokage de cabelos dourados já havia deduzido algo. Seu olhar se aguçou ao se fixar em Nagato, que segurava firmemente uma das hastes negras. Asterisco Pen.
Não, Jaiko não estava verdadeiramente vivo. Ele era simplesmente um fantoche controlado por Nagato. E Aiko já havia morrido há muito tempo. Ele não é um fantoche. Nagato cerrou os punhos, seus olhos saltando ligeiramente enquanto ele desesperadamente canalizava a chakra em Pencaminho Deva, forçando-o a se mover como uma pessoa viva, enfrentando a Shirama em batalha. Agora mesmo. Ele ainda está vivo. A voz de Nagato vacilou sua empolgação inicial dando lugar lentamente à calma, como se tentasse convencer a todos, inclusive a si mesmo. Ainda estamos todos vivos. A expressão de Minato tornou-se sombria. Embora Nagato estivesse argumentando, todos entenderam. O que está acontecendo? O coração de Jiraiya estremeceu enquanto ele observava a batalha dentro da formação dos 4 sóis vermelhos. Uma dolorosa constatação o atingiu como uma lâmina. Hoje, aconteceram coisas demais. Ele acreditava que seus 3 alunos haviam morrido, apenas para encontrá-los diante dele, não como aliados, mas como inimigos. E agora? A situação havia mudado mais uma vez. Um de seus alunos, Yaiko, havia morrido há muito tempo e fora transformado em um fantoche por outro aluno, Nagato? Então é assim que é. A Shirama soltou um suspiro pesado enquanto olhava para Pencaminho Deva, agarrando uma das hastes negras antes de golpeá-lo contra o chão. Bum! Mais uma vez, o corpo de Pencaminho Deva desabou. Em uma luta pura de taijutsu, asterisco Pen não era páreo para o deus do shinobi. Transformar seu amigo morto em um fantoche. A Shirama retirou outra haste de chakra do corpo de Pen, voltando seu olhar para Nagato com um suspiro suave. Tudo isso só para você se iludir e acreditar que ele ainda está vivo. Os longos cabelos carmesins de Nagato caíam desgrenhados sobre seu rosto, como se naquele instante a bela ilusão que ele construíra para si mesmo ao longo dos anos finalmente tivesse se desfeito. Que maravilha tinha sido! Os 3, vivos neste mundo. Não há necessidade de reviver memórias dolorosas, nem de carregar o peso do futuro. Se ao menos tivessem permanecido na Akatsuki vivendo no passado, seguindo o homem que um dia admiraram. Nagato. A voz de Jiraiya estava cheia de tristeza quando ele perguntou, incrédulo, o que aconteceu? O que está acontecendo? Mas Nagato permaneceu em silêncio. Talvez fosse preguiça de responder, talvez fosse inútil responder. O homem de cabelos ruivos estava parado ali, um pouco cabisbaixo. Um par de Rinnegan desfocados era visível através das fendas de seu cabelo bagunçado. Você quer resistir até o fim? Os olhos de Tobirama se estreitaram. Neste ponto, qualquer um podia ver que Nagato nunca seria um adversário para eles. No entanto, neste momento, o homem parecia ter desistido de tudo. Depois que o lindo sonho que ele havia tecido para si mesmo acabou, parecia que ele havia desistido de resistir? Por quê? Não tinha sentido? Afinal, sob o bloqueio da formação dos 4 sóis vermelhos, ele não podia escapar, e sob o ataque conjunto dos 3 Hokages, era impossível para ele, mesmo com o Rinnegan vencer. O que devemos fazer agora? Minato Namikaze não pôde deixar de olhar para todos os presentes. Seja Shirama, Tobirama ou Hiruzen e seu sensei, Jiraiya, todos pareciam poder apresentar uma solução melhor. Capturá-lo vivo? Se fosse para capturá-lo vivo, a outra parte parecia ter desistido de resistir? Ou matá-lo neste momento? Se fosse para matá-lo, isso poderia ser feito a qualquer momento. Devemos matá-los? Tobirama segurou sua kunai. Como segundo Hokage de Konoha, o estilo de Tobirama era sempre o mesmo. Ele nunca daria ao inimigo a chance de contra-atacar. Ele encontraria uma maneira de lidar com todos os riscos potenciais com antecedência. Se o matarmos. Tobirama olhou para Hiruzen. Aquela organização perigosa que reuniu um monte de ninjas renegados que você estava preocupado será dissolvida? Hiruzen ponderou por um momento. Em certo sentido, a morte do líder da Akatsuki parecia significar a morte da organização. Mas o grupo de ninjas renegados da Akatsuki era muito perigoso. Se eles se dispersassem, seriam claramente mais perigosos, especialmente com o difícil óbito entre eles. Hiruzen pensou por um segundo e quis apresentar sua sugestão. Ele esperava obter mais informações sobre os membros da Akatsuki da boca de Nagato. No entanto, uma frase de Orochimaru foi dita primeiro. É claro que não se dissolverá. Um sorriso surgiu nos lábios de Orochimaru. Ele finalmente pôde trazer à tona o punhal que estava escondido em seu coração. Afinal, o verdadeiro mestre da Akatsuki sempre controlou tudo. A pessoa que eu realmente queria enfrentar usando o Edo Tensei nunca foi Nagato. O rosto de Nagato mudou drasticamente neste momento. O homem ruivo cabisbaixo levantou a cabeça abruptamente, mas ele entendeu tudo em um instante. Orochimaru os havia traído. Então como ele poderia não vazar a informação verdadeiramente central da Akatsuki? O mestre da Akatsuki não é Nagato? Jiraiya olhou para Orochimaru com surpresa. Quem mais seria? Tsunade também olhou para Orochimaru com espanto e incerteza, porque a performance de Nagato nesta batalha foi forte o suficiente. Ele quase derrotou os 4 mestres e discípulos sozinho. Não, deve-se dizer, apenas com um fantoche. Ele fez com que os 4 mestres e discípulos fossem derrotados em um instante. Se não fosse pela formação dos 4 sóis vermelhos, talvez toda Konoha tivesse sido derrotada. O poderoso Nagato só foi derrotado pelos 3 Hokages do passado, e ele ainda não havia sido completamente derrotado. O adversário ainda tinha forças para lutar até a morte. O poderoso Nagato. Como poderia ser apenas um peão que obedecia às ordens de outra pessoa? Sou eu. Uma voz familiar surgiu de repente perto do ouvido de Tsunade. Esta voz era extremamente familiar, e no passado, ela fez sentir-se segura inúmeras vezes. Sempre que esta voz aparecia, o coração de Tsunade parecia aliviar um fardo.
Tsunade, cuidado! Uma ponta de nervosismo surgiu na expressão de Orochimaru. Ele alertou Tsunade com uma voz completamente inconsistente com sua identidade de ninja renegado. Não era apenas pela amizade que compartilhavam, tendo vivido e morrido juntos por tanto tempo, mas também porque Tsunade era a ninja médica necessária nas batalhas mais perigosas que viriam a seguir. No entanto, seu aviso foi tarde demais, porque a aparição da outra parte foi muito repentina. Quando ele apareceu ao lado de Tsunade, ele deu um golpe forte com a palma da mão, jogando Tsunade para longe de repente. Sangue jorrou da boca de Tsunade enquanto ela voava para trás. O dedo da outra parte traçou o céu suavemente, e sua ponta pegou uma gota do sangue que foi espirrado. Como se obter aquela gota de sangue de Tsunade fosse mais importante do que continuar a atacá-la. Ao mesmo tempo, a formação dos 4 sóis vermelhos que estava cercando Nagato perdeu um de seus membros de sustentação da barreira e desmoronou no instante em que Tsunade foi jogada para trás. Mas, em comparação com a formação dos 4 sóis vermelhos em pedaços, a pessoa que apareceu no campo de batalha e atacou Tsunade foi quem fez com que todos os ninjas de Konoha ali presentes ficassem apavorados e chocados. As pupilas dos ninjas de Konoha se arregalaram em um instante. Até mesmo, incluindo o primeiro Hokage, revivido pelo Edo Tensei. Como é possível? Jiraiya observou o homem aparecer diante de seus olhos. A mente de Jiraiya ficou completamente em branco. No momento em que viu o adversário agir, seu coração ficou ainda mais chocado do que quando ele viu o trio de Nagato. Como é possível? Uma mancha de sangue estava pendurada no canto da boca de Tsunade, cobrindo seu peito e abdômen com descrença. Ao ver a chegada, não, ao ouvir aquela voz familiar, seu coração de repente ficou gélido, e ela caiu rapidamente em um abismo sem fim. No entanto, a expressão do recém-chegado era extremamente calma. O humor deste homem parecia ser sempre o mesmo. Este homem sempre conseguia manter essa calma em qualquer momento, não importava se fosse a vida ou a morte humana, ou a guerra e a paz humana, ou a traição e a lealdade humana. Parece que não havia mais nada neste mundo que pudesse emocioná-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 162. O que você está fazendo, Shigen? Naruto Uzumaki olhou em choque para o homem à sua frente. Emiya Shigen. Como poderia ser ele? Por que Shigen estava ali no campo de batalha naquele momento? E por quê? Porque ele estava ajudando os inimigos de Konoha a atacar Tsunade, que estava mantendo a formação dos 4 sóis vermelhos. Para Naruto, que passou de 3 a 4 anos sob os cuidados e a orientação de Shigen, a ideia de que esse homem pudesse se opor a ele era inconcebível. Mas em comparação com a incredulidade de Naruto, aqueles em Konoha que realmente entendiam os métodos de Shigen ficaram completamente abalados. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que o maior ninja médico da história do mundo shinobi era, na verdade, o mestre oculto por trás de uma organização perigosa que abrigava ninjas renegados de nível S. Não fazia sentido nenhum. Não havia nenhuma ligação aparente entre os dois. Como poderia um homem reverenciado como um salvador, um curandeiro que se apresentava como um guardião divino no coração das pessoas, estar ligado a uma organização repleta de foras da lei? Lord Shigen, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, hesitou ao falar. Seu corpo envelhecido tremia levemente e seu rosto pálido, desprovido da grandeza do lendário shinobi que outrora fora. Ele não conseguia entender por que Shigen havia se revelado naquele momento. Isso é impossível. Danzou Shimura, que estava à espreita nas sombras, aguardando a oportunidade certa, arregalou os olhos instantaneamente ao ver Shigen atacar Tsunade. Até mesmo Danzou. Nem ele mesmo conseguia acreditar que Shigen era o verdadeiro líder da Akatsuki. Tanto Hiruzen quanto Danzou viajaram pelo mundo ao lado de Shigen, testemunhando sua compaixão ilimitada enquanto ele curava os doentes e feridos. Para eles, Shigen sempre foi um homem bondoso, alguém incapaz de ferir os outros, muito menos de colocar em risco o próprio mundo shinobi. Foi por isso que Danzou sempre achou que poderia manipulá-lo. Como um homem assim pôde ser o líder da Akatsuki? Isso não é real. Ignorando seus ferimentos, Tsunade cerrou os dentes e se esforçou para se levantar. Ela tentou dar um passo em direção a Shigen. Lord Shigen jamais poderia ser. Quando a voz gélida de Shigen cortou o ar como uma lâmina enquanto ele fitava Tsunade, que vacilava. Quando você começou a acreditar que o Shigen que você conhecia era tudo que havia em mim? Não. Tsunade hesitou diante das palavras dele, mas teimosamente continuou avançando. Ela desejava desesperadamente defendê-lo. Ela precisava desesperadamente de uma resposta para si mesma. Lord Shigen jamais faria isso. Ela não conseguia aceitar. Ela se recusou a acreditar. Este era o mesmo homem que lhe dera calor por baixo de sua aparência fria quando ela ainda era criança. O homem que lhe dera uma infância inesquecível, um sonho a perseguir, um caminho a seguir. Alguém assim? Alguém que jamais faria mal ao mundo? Por que ele a machucaria? Mas então, no instante em que Tsunade finalmente o alcançou, Shigen subitamente ergueu a mão. Uma lâmina de chakra verde esmeralda cortou seu peito. Naquele momento, Tsunade era uma inimiga. Pelo menos por enquanto, ele a considerava uma só. O sangue espirrou no ar, traçando o arco luminoso do bisturi de chakra. Horrorizados, os espectadores viram a lâmina verde saindo das costas de Tsunade. Tsunade! Tsunade! Lord Shigen! Tsunade ignorou seus gritos. Teimosamente ela ergueu a cabeça, tentando encontrar o olhar de Shigen. Ela queria ver se havia alguma tristeza em sua expressão. Ela queria saber se havia alguma razão mais profunda por trás de suas ações, se ele estava sofrendo por tê-la magoado. Mas não havia nada. O rosto de Shigen, antes frio, mas com uma camada de calor oculto, agora estava desprovido de qualquer coisa além de gelo. Nenhum vestígio de seu antigo eu permaneceu. Colocando a mão levemente em seu ombro, Shigen não demonstrou nenhum remorso por tê-la esfaqueado.
Suas palavras, mais afiadas que qualquer lâmina, penetravam mais fundo do que qualquer bisturi jamais conseguiria. Você só viu uma única folha. Então, por que você insiste em acreditar que já viu a árvore inteira? O coração de Tsunade se despedaçou. Mas, imagino que isso não seja nenhuma surpresa. Um lampejo de contemplação passou pela voz de Shigen antes de mudar para um tom de melancólica constatação. A única folha que deixei neste mundo foi suficiente para cegar todos vocês. O sangue continuou a fluir. A expressão de Tsunade se contorceu de dor, mas ao olhar para a lâmina verde em seu peito, uma súbita faísca de esperança reacendeu em seus olhos. Sua voz, antes fraca, agora carregava uma determinação renovada. Você está enganado em uma coisa. Lord Shigen, você é um ninja médico. Agarrando o braço de Shigen, Tsunade não demonstrou nem dor nem desespero. Em vez disso, seus olhos brilhavam com determinação. Um erro como perfurar as câmaras do coração. Nunca deveria acontecer com pessoas como nós. Shigen franziu a testa, intrigado com a insistência dela. Este ferimento é suficiente para incapacitá-lo. Eu só precisava do seu sangue para invocar Katsuyu. Matá-lo diretamente seria inconveniente. Se esse pensamento te conforta, então fique à vontade para se alegrar com isso, porque em breve sua vida e sua morte não importarão mais. Sem hesitar, Shigen soltou o braço, permitindo que Tsunade desabasse ao seu lado. Imperturbável, ele começou a fazer selos de mão, pressionando a palma da mão contra o ar. Jutsu de invocação. Usando o sangue de Tsunade, ele completou o contrato de invocação. Uma técnica como esta. Isso só foi possível porque eles tinham o mesmo contrato. Bum! Uma densa nuvem de fumaça surgiu. Uma lesma enorme emergiu de dentro. Lord Shigen. A lesma reconheceu imediatamente seu chakra. Pela primeira vez em 1000 anos. Shigen o havia invocado mais uma vez. Animada, a lesma se virou para cumprimentá-lo, apenas para notar Tsunade caída no chão. Lady Tsunade? Eu vou curá-la. Não se preocupe. A voz fria de Shigen interrompeu tudo. Seus olhos se fixaram em Nagato e Conan. Em vez disso, verifique os ferimentos deles. A lesma hesitou. Há poucos instantes, os shinobi de Konoha estavam lutando contra Nagato e Conan. Mas agora, eles são meus camaradas. Os olhos de Shigen se ergueram ligeiramente. Entendido, Lord Shigen. A lesma não se atreveu a interrogá-lo mais, dividindo-se em duas para atendê-los. Tsunade, ainda deitada no chão, ouviu cada palavra. Seus olhos perderam o brilho. Shigen nunca havia lhe dito tais palavras. Ele nunca a havia chamado de camarada. Tudo era real. A Akatsuki realmente lhe pertencia. Seus membros. Eles eram verdadeiramente seus aliados. Agora, sua vida e sua morte não importam mais. Shigen ergueu a mão mais uma vez, e o brilho esmeralda do bisturi de chakra voltou a brilhar. Tsunade. As vozes de Hashirama e de outros ecoaram em alarme. Quaisquer dúvidas que tivessem antes foram agora completamente dissipadas. Shigen tinha a intenção de matá-la. Mas, eles estavam muito longe. Até o deus voador do trovão precisava de um marcador. A pessoa mais próxima já havia avançado quando Tsunade caiu. Tsunade. A figura de Jiraiya avançou em direção a Shigen. Ver a dor e a confusão nos olhos de Tsunade o encheu de pura fúria. Seu desgraçado. Cerrando os dentes, Jiraiya lançou um Rasengan em direção ao peito de Shigen. Você sabe, Tsunade sempre te admirou. A voz de Jiraiya tremia de raiva. Ela queria ser exatamente como você. Mas Shigen simplesmente desviou o olhar. Eu não sou mais quem eu era. Uma pessoa de mente fechada que nunca me entendeu. Você espera que eu a elogie por copiar uma imitação superficial? Jiraiya cerrou os punhos. Tsunade tinha feito tudo em vão. Hashirama observou o sorriso amargo de sua neta, com o coração apertado ao vê-la. Ela tinha feito tanta coisa. No fim das contas, aos olhos dele, ela não passava de uma tola de mente fechada? Pequeno Tsuna, o primeiro Hokage, Hashirama Senju, olhou para sua neta com tristeza. Quem tivesse testemunhado o quanto Shigen era apaixonado por Tsunade quando criança jamais imaginaria que um dia ele seria o responsável por machucá-la. Mas, aconteceu. E agora? Hashirama cerrou os punhos, a fúria crescendo dentro dele enquanto se virava para Shigen. Contudo, ao olhar para ele, aquela raiva deu lugar a outra coisa. Confusão. E dor. Uma sensação muito familiar. A mesma dor que ele sentirá quando seu amigo mais querido escolheu um caminho diferente do dele. Por quê? A voz de Hashirama estava repleta de tristeza, seu olhar fixo em Shigen. Por que as coisas acabaram assim? Uma profunda tristeza o dominou, uma tristeza que ele mal conseguia conter. Ele pensou em seu irmão mais novo, aquele em quem sempre confiara. Com um murmúrio baixo, ele perguntou: Tobirama, diga-me, por que Lord Shigen se tornou assim? O homem que conhecíamos jamais seria capaz de prejudicar os outros. Tobirama Senju baixou o olhar. Tobirama? Sem obter uma resposta imediata, Hashirama sentiu que algo estava errado. Tobirama nunca havia hesitado em respondê-lo antes. Mesmo quando suas opiniões divergiam, Tobirama sempre dizia o que pensava. Espere. Hashirama virou-se abruptamente para encarar seu irmão. Ao ver a expressão pesada no rosto de Tobirama, um pensamento perturbador lhe ocorreu. Sua voz tremia enquanto ele perguntava: Tobirama, você sabe de alguma coisa? Capítulo 163. A reação de Tobirama foi muito estranha. Ele não ficou surpreso ao saber que Shigen estava ligado a uma organização ninja renegada. Ele também não ficou surpreso que Shigen tivesse ferido Tsunade. Tobirama. A expressão de Hashirama escureceu, uma suspeita insinuando-se em seu coração. Por quê? Tobirama permaneceu em silêncio. A verdade era, foi difícil dizer isso. O fato de o maior ninja médico da história ter se tornado o líder de uma organização obscura foi, em grande parte, consequência de suas próprias ações antes de sua morte. No entanto, este fardo não era só dele para suportar. Isso tem sim algo a ver comigo, admitiu Tobirama finalmente, voltando seu olhar para Shigen.
Mas o verdadeiro culpado é Madara. Naquele momento, Tobirama percebeu repentinamente muitas coisas. Ele até conseguiu reunir a parte mais crucial de tudo isso. Madara? Hashirama foi pego de surpresa. Como isso aconteceu? Mais uma vez nos levamos de volta ao Uchiha Madara? Uchiha Madara? O nome provocou instantaneamente uma onda de tensão em todos os presentes. A mera menção do homem que outrora rivalizara com Hashirama fez com que suas expressões se tornassem sombrias, especialmente Hiruzen Sarutobi. Como alguém que testemunhou as interações entre Shigen e Madara em sua juventude, ele há muito suspeitava que a Akatsuki estivesse ligada a Madara. Tobirama, o que está acontecendo? Hashirama pressionou o irmão para obter respostas. Como Shigen se envolveu com Madara? Grande irmão, Tobirama expirou lentamente. Depois que você morreu, Madara procurou Shigen com mais frequência. Ele nunca desistiu de usar Shigen em seus planos. Na verdade, antes de eu morrer, Madara já havia conseguido enganá-lo, convencendo-o a ajudá-lo em seus planos secretos e sinistros. Tobirama não conseguiu esconder a verdade de alguém que havia sido tão profundamente injustiçado, mas ele também não esconderia seu próprio papel no que havia acontecido entre ele e Shigen. Claro, ele também não podia culpar Shigen completamente, porque Hashirama sabia exatamente que tipo de pessoa Shigen era. No passado, ele havia sido um ninja médico universalmente respeitado. Até mesmo Tobirama teve que reconhecer isso. Shigen já foi, sem dúvida, um homem verdadeiramente bom. Então é assim que as coisas são, Shigen. Hashirama coçou a cabeça. Se foi por causa do engano de Madara, aí a situação ficou um pouco constrangedora. Bem, se Madara foi a causa, então talvez ele pudesse ajudar. Hashirama não era muito bom com as palavras, mas resolveu fazer o possível para que Shigen entendesse os perigos de seu antigo amigo. Não, Madara não me enganou. Shigen balançou a cabeça calmamente, falando em defesa de alguém que nem sequer estava presente. Para ser preciso, fui eu quem guiou Madara. Mostrei-lhe o caminho para a verdadeira paz eterna. Foi isso que levou à criação da Akatsuki. Paz eterna? A expressão de Hashirama se tornou ainda mais carrancuda. O fato de Shigen estar guiando Madara não o surpreendeu. Afinal, ele próprio já havia sido guiado por Shigen. Naquela época, Shigen nunca hesitou em compartilhar sua sabedoria com a geração mais jovem. Muitas das dúvidas e dificuldades que Hashirama enfrentará foram resolvidas pelas palavras de Shigen. Ele não tinha dúvidas de que Madara também havia buscado respostas com ele. E ele também sabia que as respostas que Madara recebeu não eram respostas que o mundo aceitaria. Paz eterna? Isso era algo que você e Madara buscavam um dia. Shigen olhou para Hashirama com uma expressão distante e perdido em lembranças. E ele não escondeu o verdadeiro motivo da mudança de suas crenças. Hashirama outrora carregasse a esperança da paz eterna. Certa vez, previ 2 futuros possíveis para este mundo. Um deles estava ligado a você. O outro estava dentro do Sharingan de Madara. Madara nunca me enganou. Quando você morreu, uma grande guerra irrompeu no mundo Shinobi. Aquela guerra provou que depositar minhas esperanças em você não tinha sido a escolha certa. Então decidi ver se o caminho de Madara poderia ter sucesso. E seu irmão? O olhar de Shigen recaiu lentamente sobre Tobirama. A frieza em seus olhos fez Tobirama estremecer involuntariamente. As ações de Tobirama apenas comprovaram ainda mais algo para mim. Talvez eu devesse ter escolhido Madara desde o início. Vocês afirmam estar protegendo a paz, mas tudo que você fez foi se afastar cada vez mais disso. O caminho de Madara era o correto. Foi por isso que escolhi guiá-lo na busca de um caminho diferente para este mundo. Hashirama virou-se bruscamente em direção a Tobirama. Tobirama, uma sensação de inquietação o dominou. Afinal, o que o irmão dele tinha feito? Então é assim que é. Orochimaru estreitou os olhos e falou em voz baixa. Então, isso aconteceu porque o segundo Hokage usou as habilidades de Shigen para a guerra. Ou será porque Madara ajudou Shigen a pôr fim à primeira grande guerra ninja? Tobirama franziu a testa. E então, com voz severa, ele disse. Madara só ajudou Shigen a terminar aquela guerra para ganhar sua confiança. Para aprender mais sobre seus segredos e poder. Isso não foi uma calúnia sem fundamento. Foi uma dedução lógica baseada na compreensão que Tobirama tinha de Madara. Quanto ao seu próprio uso de Shigen, isso era inevitável. Para proteger Konoha, ele teve que fazer o que fosse necessário, e ele estava disposto a arcar com as consequências dessas decisões. No entanto, havia uma coisa que Tobirama não podia negar. No momento de sua morte, ele havia cometido um erro fatal em relação a Shigen. Peço desculpas, Shigen. Tobirama hesitou, depois falou em voz baixa e firme. Para impedir que Madara use você contra Konoha e o mundo Shinobi. Antes de morrer, tentei usar o selo do Ceifador da Morte para aprisionar sua alma dentro do Shinigami. As pupilas de Hiruzen se contraíram. Até Minato pareceu chocado. Porque o selo do Ceifador da Morte era uma técnica proibida usada como último recurso. Negava à alma do inimigo o direito ao repouso. Neste mundo, o respeito pelos mortos era absoluto. Aprisionar a alma de alguém por toda a eternidade foi o sacrilégio supremo. Espere. O segundo Hokage. Isso não foi apenas uma ofensa contra Shigen. Isso era algo muito pior. Especialmente contra um homem como ele. Segundo a avó, até mesmo Tsunade, ainda gravemente ferida por Shigen, parecia abalada. Ela jamais imaginara que o conflito de seu tio-avô com Shigen tivesse chegado a esse ponto. Não admira. Até mesmo a pálpebra de Orochimaru se contraiu levemente. Agora ele entendia por que a alma de Tobirama havia ficado presa dentro do Shinigami. Tobirama, você. O rosto de Hashirama estava tomado por uma mistura de frustração e impotência. Ele conhecia bem o irmão. Tobirama sempre viu Madara como um inimigo. Principalmente depois que Madara libertou a raposa de 9 caudas sobre Konoha. Mas Tobirama tinha ido longe demais.
Mesmo que ele quisesse deter Madara, não havia necessidade de ir tão longe contra Shigen. Nas últimas lembranças de Hashirama antes de sua morte, o mundo ainda contava histórias sobre a bondade de Shigen. Shigen nunca se importou com política. Ele havia curado todos que precisavam dele, até mesmo o próprio Madara, e só para impedir que Madara o usasse. Tobirama tentou apagá-lo completamente? Isso foi demais. Se ele tivesse primeiro revivido Shigen através do Edo Tensei, só para depois tentar encelá-lo para sempre. Isso foi extremamente cruel. Não importa. Já não me importo com nada. Shigen olhou para Tobirama, com os olhos sem vida e vazios. Se não fosse por você, talvez eu nunca tivesse realmente percebido que este mundo não tem mais salvação. Capítulo 164. Verdadeiramente. Minhas mais sinceras desculpas. Hashirama baixou a cabeça, com a culpa pesando muito em seu coração. Ele estava tão envergonhado que mal conseguia encarar Shigen. Chamar as ações do irmão de morder a mão que o alimentou teria sido muito benevolente. Isso foi imperdoável. Se ele já não estivesse morto, então, como irmão mais velho de Tobirama, ele deveria ter pegado uma kunai e oferecido sua vida em expiação perante Shigen. Irmão. Tobirama franziu a testa ao abrir a boca, tentando se justificar, apenas para perceber que não tinha palavras. Naquele momento, ele não tinha outra maneira de lidar com Madara. A única solução possível. A única pessoa a quem ele podia recorrer. Esse era o Shigen que ele ressuscitou através do Edo Tensei. Mas a força de Shigen havia superado em muito suas expectativas. E no fim, ele cometeu um grave erro. Ele próprio havia empurrado o único homem que demonstrara bondade para com Konoha diretamente para os braços de seus inimigos. Não precisa se desculpar. Não adianta ficar remoendo o passado. A voz de Shigen era indiferente enquanto ele percorria com o olhar o shinobi de Konoha à sua frente. Agora somos inimigos. Hashirama cerrou os punhos. Ao ouvir essas palavras, uma profunda tristeza relampejou em seu rosto. O tom de Shigen não deixava margem para dúvidas. Esta foi a decisão final. Tobirama se remexeu desconfortavelmente. Minato hesitou sem saber o que fazer. Nagato, Konan, estamos indo embora. Shigen olhou para Nagato e Konan, que acabavam de ser curadas por Katsuyu, e ordenou que o seguissem. Lorde Shigen. Nagato baixou a cabeça, desconfortável. Konan, no entanto, olhou para Shigen com gratidão. Nenhum dos dois esperava que em seu momento de maior perigo, Shigen se revelaria, arriscando tudo, para salvá-los. Sim. Konan ajudou Nagato rapidamente a se levantar, pronta para partir, embora tenha lançado um olhar cauteloso para os shinobi de Konoha que estavam por perto. No entanto, nenhum deles se mexeu, até que a liderança de Konoha desse a ordem. Ninguém sabia se deviam tentar impedir que esses inimigos partissem. Neste momento, ninguém se mexeu. Até mesmo aqueles que tinham autoridade para decidir, não sabiam se deveriam considerar Shigen um inimigo, ou simplesmente, um amigo que jamais poderia ser recuperado. A história deles com ele desapareceria assim que saísse de suas vidas. Tudo parecia estar chegando a um fim tranquilo, mas não para Orochimaru. Um lampejo de urgência brilhou em seus olhos dourados. Ele lançou um olhar furtivo aos 3 Hokages ressuscitados pelo Edo Tensei. Ele ainda precisava deles para lidar com Shigen. Se Shigen e seus aliados escaparem, a Akatsuki iria caçá-lo, assim como a Obito. Eles jamais perdoaria sua traição. Felizmente, Orochimaru tinha um aliado. Alguém que nunca havia recebido gentileza de Shigen. Alguém que desconfiou dele desde o início, porque ele veio do Monte Myobuku. Espere. Jiraiya voltou subitamente a si. Ignorando seus ferimentos, ele saltou para frente, bloqueando o caminho de Shigen. Ele quase havia esquecido. O grande sábio sapo o havia alertado sobre a ameaça de Shigen. Se Shigen buscasse mudar o mundo shinobi, ele precisava ser detido. A mera ideia de permitir que ele concretizasse esse desejo era inaceitável. Me desculpe. Jiraiya estava sozinho diante de Shigen e seus discípulos, erguendo os dedos em posição de sentido. Não posso deixar você ir embora. O grande sábio sapo me alertou uma vez. A voz de Jiraiya estava tensa enquanto ele recitava a profecia. Se um dia Shigen tentar mudar o mundo shinobi sob a bandeira da paz, então ele precisa ser detido. O grande sábio sapo nunca me disse exatamente o que você faria. Mas isso deixou uma coisa clara. Seja lá o que você busque, não é o futuro que desejamos. Jiraiya-sensei. Minato hesitou por apenas um instante antes de saltar para o lado de Jiraiya. Seu olhar tornou-se resoluto. Ele confiava plenamente no julgamento de seu mestre. Ele não podia deixar Shigen ir embora. Na verdade, os planos da Akatsuki não são nada complicados. Um lampejo de satisfação brilhou nos olhos de Orochimaru. Fingindo indiferença, ele falou em tom zombeteiro. A Akatsuki, sob a liderança de Lord Shigen, busca apenas reunir as bestas com cauda para forjar uma arma de destruição em massa. Um único ataque poderia dizimar uma nação inteira, matando milhões. Essa arma tem o objetivo de intimidar o mundo para que obedeça à sua suposta visão de paz. Uma onda de choque percorreu o shinobi de Konoha. Até mesmo Hashirama e Tobirama se viraram, atônitos, para encarar Shigen e seus aliados. Orochimaru, você... Os olhos de Konan ardiam de raiva. Eu disse alguma mentira? As pupilas serpentinas de Orochimaru brilhavam com malícia enquanto ele esboçava um sorriso debochado. Afinal, eu já fiz parte da Akatsuki. Talvez eu não saiba tudo, mas sei o suficiente. Jiraiya lançou um olhar breve e chocado para Orochimaru, então rapidamente voltou-se para Shigen com sua determinação se fortalecendo. Se isso fosse verdade, então não havia como eles deixarem Shigen ir embora. Essa era a única chance que eles tinham de detê-lo. A menos que... Orochimaru zombou, sua voz carregada de escárnio. A menos que Lord Shigen queira me refutar? Afinal, eu conheço muitos dos segredos da Akatsuki. Orochimaru. Nagato o encarou friamente. É verdade? Hiruzen deu um passo à frente.
ele se colocou protetoramente na frente de Jiraiya, fixando o olhar em Shigen. Lord Shigen. Sua voz era firme, mas havia um toque de esperança. É assim que vocês pretendem alcançar a sua tão chamada paz eterna? Criando uma arma capaz de matar milhões por capricho? Hiruzen não queria acreditar nas palavras de Orochimaru. Ele queria ouvir uma resposta diferente. Porque no passado, ele tinha visto Shigen se empenhar de corpo e alma para salvar até mesmo um único paciente à beira da morte. Será que esse mesmo homem é agora quem planeja massacrar inúmeras vidas com tanta facilidade? Mas a resposta de Shigen não era o que Hiruzen queria, ou que qualquer pessoa que o tivesse conhecido desejasse. Na superfície, Shigen ergueu ligeiramente o olhar. Ele não fez qualquer tentativa de negar. Com calma e indiferença ele confirmou. Sim, mais ou menos. O peso daquelas palavras caiu sobre a multidão como uma montanha inabalável. Irmão, Tobirama encarou Shigen. Pela primeira vez ele viu uma oportunidade para argumentar contra ele. Esse tipo de paz. A paz é alcançada através do poder e do massacre. Este é exatamente o tipo de maldade que Madara abraçaria. Hashirama permaneceu em silêncio. Orochimaru deu uma risadinha suave, observando o caos se espalhar pelas fileiras de Konoha. Então, deslizando para as sombras, ele desapareceu, porque seu objetivo havia sido alcançado. A partir deste momento, a paz já não era uma opção. A batalha em Konoha sairia completamente do controle. Até mesmo Hashirama, por mais culpa que sentisse. Não podíamos simplesmente ficar de braços cruzados enquanto Shigen ameaçava o povo de Konoha. Finalmente, Orochimaru cruzou os braços, mantendo-se a uma certa distância. Ele observou enquanto o confronto se tornava mais tenso a cada segundo. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. A verdadeira festa está apenas começando. Ao mesmo tempo, uma distorção espiral no espaço surgiu ao lado de Orochimaru. O Uchiha Obito emergiu do vórtice, com uma expressão fria enquanto olhava para Shigen. Parece que nosso plano está progredindo sem problemas. Tudo continua dentro do cronograma. Não se preocupe. Não importa o que aconteça. Não haverá erros. Orochimaru deu um sorriso de escárnio, seus olhos dourados brilhando com uma luz sinistra. Isso pode parecer desonesto, mas na verdade, é uma estratégia aberta. Contanto que tenham entrado em Konoha. Contanto que não possam negar as chamadas ambições malignas da Akatsuki. Esta guerra é inevitável. Tudo o que precisamos fazer agora é observar. Assista enquanto os Hokages de Konoha decidem como eliminar o homem que antes era visto como seu maior protetor, mas que agora representa sua maior ameaça. Quer arriscar um palpite? Orochimaru inclinou levemente a cabeça, seu sorriso se alargando enquanto se virava para Obito. Quem sairá vitorioso? A expressão de desagrado de Obito se intensificou. Sem dizer uma palavra, sua figura se dissolveu em outra distorção espiral, desaparecendo de vista. Afinal, Orochimaru era apenas um peão. Obito tinha planos maiores. O plano Olho da Lua estava prestes a atingir seu clímax, e ele precisava reivindicar o Rinnegan de Nagato. E ele não era o único com tais ambições. Em outro lugar, escondido na escuridão, Shimura Danzou esperou pacientemente, segurando firmemente o braço enfaixado. Ele estava aguardando o momento certo, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Naquele mesmo instante, no alto de uma muralha em ruínas, uma figura emergiu lentamente da pedra, metade negra, metade branca. Tem certeza de que isso não vai dar errado? A voz de Zetsu Branco carregava uma nota de inquietação enquanto observava a cena abaixo. Shigen está cercado. Há inimigos demais. E eles são fortes. Não temos uma boa maneira de lidar com alguns deles. Não se preocupe. É inevitável. A voz de Zetsu Negro estava repleta de uma satisfação sinistra enquanto observava o desenrolar do dilema de Shigen. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Finalmente está acontecendo. Encare o mundo inteiro como seu inimigo, Shigen. Cada pessoa neste mundo carrega seus próprios desejos egoístas, seus próprios apegos. Mas eu sou o único que está ao seu lado, verdadeira e completamente. Capítulo 165. Para Zetsu Negro. Ele finalmente pôde respirar um pouco mais aliviado. Agora que Shigen havia admitido abertamente que Akatsuki buscava intimidar todo o mundo Shinobi, não havia mais volta. Ele se tornaria o inimigo do mundo. Os Shinobi jamais tolerariam o surgimento de uma arma de guerra tão devastadora. Comparado ao verdadeiro objetivo de Shigen, reviver a antiga deusa Coelho, Otsutsuki Kaguya, para reinar sobre o mundo. O plano da Akatsuki de criar uma super-arma quase parecia misericordioso. Mas mesmo isso jamais seria aceito. Porque neste mundo, se uma arma capaz de dizimar nações não estivesse em posse de alguém, sua própria existência seria vista como uma ameaça. Especialmente quando Shigen era plenamente capaz de criar tal arma. Ele possuía conhecimento de história antiga e um poder além da compreensão. Se a intenção dele era construir uma arma de destruição em massa, ele teria sucesso. Então é verdade. Jiraiya se virou para Hiruzen e Minato com a voz grave. É exatamente como o grande sábio Sapo previu. A maneira como Shigen está mudando o mundo Shinobi é extrema demais para qualquer um aceitar. Não importa. Os tolos só conseguem enxergar a ilusão do futuro que se apresenta diante deles. Eles são cegos para a ascensão e queda da história que se estendeu por 1000 anos. Shigen não se deixou abalar pela condenação de Jiraiya. Ao levantar a mão, o brilho esmeralda de seu bisturi de chakra cintilou. Seu olhar se fixou em Jiraiya. Mas o destino não pode ser alterado. Nem será reescrito simplesmente por vontade própria. Assim como a profecia do grande sábio Sapo. No instante em que Jiraiya ouviu a palavra destino, ele instintivamente pensou na criança da profecia. Seus olhos se voltaram para Nagato e Konan, que estavam atrás de Shigen. Este homem sempre soube que seu discípulo ainda estava vivo. Ele sempre soube que Nagato um dia entraria em conflito com seus outros alunos. Já chega. Saiam da frente.
Todos vocês sabem que não podem me derrotar. A voz de Shijin permaneceu calma enquanto ele olhava para Hiruzen. E até que meu plano esteja completo, não tenho interesse em massacres sem sentido. Hiruzen permaneceu em silêncio e imóvel. Tanto ele quanto Jiraiya sabiam o quão poderoso Shijin era. Eles realmente não eram páreo para ele. Seu Kenjutsu, ninjutsu, habilidades de linhagem, tudo nele representava o ápice absoluto do mundo. Para ser honesto, a pressão era sufocante. Muito pior do que quando enfrentaram Nagato. Se não te impedirmos agora. Hiruzen suspirou com pesar, mas seu corpo frágil permaneceu firme, bloqueando o caminho de Shijin. Então, quando essa arma estiver pronta, nem teremos a chance de experimentá-la. Essa era a melhor oportunidade que eles tinham. Porque neste momento, Konoha estava no auge de sua força. E ele, como Kage, nunca estivera tão disposto a se sacrificar pela vila. Preparem-se para a batalha. Hiruzen rapidamente formou selos de mão, seu olhar penetrante fixo em Shijin enquanto declarava guerra em voz alta. Nunca imaginei que um dia teria que lutar contra você, Shijin. Mas como Kage, eu não recuarei. Ninjutsu, invocação de jutsu. Assim que ele completou seu jutsu, um macaco enorme emergiu da fumaça de invocação. O rei macaco Ema se transformou em um bastão dourado que caiu nas mãos de Hiruzen. Com um grito de guerra feroz, Hiruzen avançou dando suas ordens. Minato, lide com seus subordinados. Jiraiya, me dê cobertura. Sim, Minato desapareceu num instante. Entendido. Jiraiya imediatamente começou a formar selos. Essa estratégia não era sem motivo. Hiruzen tinha visto Minato derrotar o caminho Deva. Ele também tinha visto Tobirama encurralar Nagato. Contra alguém com o Rinnegan, a técnica do deus voador do trovão de Minato lhe deu a melhor chance de vitória. Quanto ao próprio Hiruzen, o velho Hokage já havia tomado sua decisão. Clang, o bisturi de chakra e o bastão dourado colidiram. Faíscas voaram quando a lâmina de Shijin traçou um arco letal em direção à mão de Hiruzen. Sua reação foi imediata, mas não com rapidez suficiente. Ele mal conseguiu afrouxar o aperto antes que o bisturi cortasse seus dedos, forçando-o a soltar a arma. Num instante, Hiruzen perdeu seu cajado. Com um movimento rápido do pulso de Shijin, o bisturi, como se estivesse magnetizado, prendeu-se ao bastão dourado, girando-o no ar antes de arremessá-lo diretamente em Jiraiya. Que tipo de esgrima é essa? Jiraiya nunca tinha visto uma técnica como aquela antes. Atônito, ele instintivamente chutou o cajado de volta para Hiruzen. Entendi. Hiruzen saltou para frente, estendendo seu bastão por quase 1 metro antes de golpear o peito de Shijin. Em resposta, o bisturi de Shijin alongou-se, desviando o golpe sem esforço. Liberação de fogo. Jiraiya finalizou seus selos de mão, preparando-se para desencadear uma tempestade de fogo em apoio a Hiruzen. Mas, liberação de fogo. Shijin simplesmente levantou a outra mão. Uma bola de fogo irrompeu de sua palma, obrigando Jiraiya a desviar. De novo. O coração de Jiraiya disparou enquanto ele observava a bola de fogo explodir. Outro jutsu de alto nível, sem selo. Imprevisível e avassalador. Mas, enquanto ele e Hiruzen lutavam, Minato estava progredindo. Girando em torno de Nagato em alta velocidade, Minato se movia tão rapidamente que até mesmo Rinnegan teve dificuldades para acompanhá-lo. A vantagem da técnica do deus voador do trovão era inegável. Os nervos de Nagato se contraíram quando a kunai de Minato se cravou no chão, formando um Rasengan em sua palma. No momento em que ele atacou, ele desapareceu novamente. Para lutar contra o Rinnegan, era preciso atacar entre os tempos de recarga das habilidades do oponente. Minato já havia começado a ler os movimentos de Nagato. É isso aí. Esquivando-se do contra-ataque de Nagato, Minato atacou com seu Rasengan, preparado para o bloqueio. Mas, alguém foi mais rápido. Shijin, após forçar Hiruzen a recuar, ele apareceu ao lado de Nagato num instante. Sem hesitar, seu bisturi reluziu, cortar o braço de Minato. Minato recuou apressadamente. Como? Ele não estava preocupado com o braço. Seu corpo Edo Tensei se regeneraria. O que o chocou foi a técnica que Shijin acabará de usar. Essa era a técnica do deus voador do trovão? O deus voador do trovão? Como Shijin poderia usá-lo? Minato teve um estalo. Se Shijin pudesse se teletransportar livremente, assim, ele poderia escapar com Nagato e Konan a qualquer momento. E com certeza, Shijin estendeu a mão para os ombros deles. Se ninguém o detivesse, ele desapareceria, escapando para sempre das garras de Konoha. Mas, ele nunca teve essa oportunidade. Um veterano como Hiruzen não se deixava enganar tão facilmente. Num instante, Hiruzen estendeu seu bastão, golpeando Shijin no peito e empurrando-o para longe de Nagato e Konan. Lorde Shijin. Os olhos de Nagato se arregalaram em choque. Estou bem. Shijin desapareceu novamente. Hiruzen suspirou, pegando seu cajado. Ele sabia que havia perdido sua melhor chance de acabar com aquilo. Mas, ele não percebeu o selo do deus voador do trovão agora impresso em seu cajado. Cuidado, terceiro Hokage. A expressão de Minato mudou quando ele percebeu o que havia acontecido. Hiruzen mal teve tempo de reagir. Shijin reapareceu ao lado dele. Seu bisturi de chakra avançou em direção à garganta de Hiruzen. Uma falta, e o terceiro Hokage estaria morto. Mas, alguém o salvou. Tobirama. Aparecendo bem a tempo, Tobirama puxou o Hiruzen para trás, evitando por pouco o golpe fatal. No mesmo instante, Shijin prosseguiu com seu ataque. Mas, uma figura solitária estava em seu caminho. Com as mãos nuas, ele pegou o bisturi de Shijin. Um único chute fez Shijin recuar. Shijin bloqueou o golpe com os braços cruzados. Eu não quero lutar com você, Shijin. A voz de Hashirama estava repleta de tristeza. Foi como enfrentar Madara novamente. Sua expressão tornou-se solene. Mas pelo bem de Konoha. Capítulo 166. Um motivo familiar.
o mesmo motivo de sempre. Shijin olhou para Shirama com olhos calmos, como se já tivesse previsto esse momento há muito tempo. Não havia surpresa em seu rosto. Afinal, ele já havia previsto isso. Mesmo que Hashirama se sentisse culpado pelos erros passados de seu irmão Tobirama, ele jamais ficaria de braços cruzados quando Konoha estivesse em crise. Shijin não lhe respondeu. Em vez disso, ele calmamente deu ordens a Nagato e Konan. Vocês dois, recuem para os arredores de Konoha. Eu darei cobertura a vocês. A verdadeira batalha estava prestes a começar, embora ele tivesse se preparado para esse cenário. Enfrentar vários Hokages com as limitações de chakra de seu corpo Edo Tensei não seria fácil. No entanto, ele também tinha um plano próprio. Esta situação estava longe de ser desesperadora. Lord Shijin. Nagato hesitou como se quisesse dizer algo. Para mim, ir embora é fácil. Shijin observou o Hokage se aproximando rapidamente e balançou a cabeça levemente. O verdadeiro desafio é garantir sua fuga. E isso é o mais importante. Nagato ficou em silêncio, baixando a cabeça. Ir. Ao comando de Shijin, seu corpo disparou para frente em alta velocidade. Seus dedos se moviam rapidamente. Uma imponente parede de chamas irrompeu, bloqueando o avanço do Hokage. A verdadeira batalha finalmente tinha começado. Liberação de água. Onda de choque de água. As mãos de Tobirama formaram selos. Seu jutsu exigia selos de mão, o que o tornava um pouco mais lento que Shijin, mas em instantes, uma torrente de água se chocou contra as chamas. Água e fogo colidiram. Uma densa névoa se espalhou pelo campo de batalha. Mas tal obstrução era irrelevante para esses combatentes. Suas capacidades sensoriais tornavam a visibilidade irrelevante. Ambos os lados imediatamente localizaram um ao outro. No entanto, o Hokage percebeu um problema. Nagato e Konan já haviam fugido conforme ordenado. Embora Nagato tivesse gasto uma grande quantidade de chakra na batalha, os shinobi de Konoha ainda não estavam confiantes de que poderiam detê-lo. Assim que Hashirama e os outros começaram a formular uma contramedida, um clarão de luz esmeralda irrompeu pela névoa, um bisturi de chakra cortando a névoa, avançando em direção a eles. Atenção! Tobirama mal teve tempo de gritar um aviso. Ele desviou com facilidade, mas mais lâminas incandescentes surgiram em seguida, cortando o ar em rápida sucessão. Avance com tudo! Hashirama saltou para frente. Com o punho brilhando com chakra, ele desferiu um golpe direto em direção a Shijin. Simultaneamente, Tobirama e Minato lançaram suas kunais do deus voador do trovão, coordenando seus ataques com o golpe de Hashirama. Cuidado com o Rinnegan. A voz de Jiraiya soou como um aviso. Sim, Jiraiya-sensei. Minato respondeu imediatamente. Anteriormente, eles haviam se aproveitado da falta de familiaridade de Nagato com a técnica do deus voador do trovão. Foi por isso que eles conseguiram levar a melhor com tanta facilidade. Mas agora, eles estavam enfrentando Shijin, um homem que não só possuía o Rinnegan, como também dominava a técnica do deus voador do trovão. Para ser franco, com base na velocidade que Shijin demonstrou anteriormente, ele estava pelo menos no mesmo nível de Minato e Tobirama. Essa luta seria brutal. E com certeza, assim que Minato e Tobirama se teletransportaram para perto de Shijin, ele reagiu instantaneamente. Seu corpo se contorceu no ar, as pernas se abrindo em um chute duplo, derrubando Minato e Tobirama. Mas, isso deu a Hashirama uma oportunidade. Mesmo assim, Shijin permaneceu impassível. Ele enfrentou Hashirama de frente. Seu bisturi de chakra reluziu em uma série de golpes precisos. Sua habilidade com a espada está no mesmo nível da de Madara. Os olhos de Hashirama se estreitaram, forçados a recuar sob o ataque implacável de lâminas esmeralda. Ataquei livremente. São todos corpos Edo Tensei. Eles não morrerão por causa dos danos. Só precisamos destruir o corpo de Shijin para criar uma abertura para selá-lo. A voz de Tobirama cortou o campo de batalha com força quando ele assumiu o comando. Mas então, ele hesitou. Ele já havia falhado em selar Shijin com o selo do Ceifador da Morte. Será que eles realmente conseguiriam contê-lo? Talvez. Liberação da Terra. Projétil do Dragão da Terra. Hiruzen rapidamente realizou selos, invocando um enorme dragão de terra. Liberação de fogo. Projétil de chamas do Dragão de Fogo. Uma labareda irrompeu, incendiando as balas de terra e transformando-as em projéteis flamejantes. Era a técnica de combinação característica de Hiruzen, fluxo da chama do Dragão da Terra. Shijin permaneceu impassível. Seu bisturi de chakra cortou sem esforço os mísseis flamejantes, dispersando-os. Uma chance. Tobirama viu uma oportunidade. Disfarçando sua kunai entre as bolas de fogo, ele se teletransportou diretamente para a frente de Shijin. Com kunai na mão, ele golpeou o peito de Shijin. Se ele acertasse o golpe, isso prejudicaria gravemente a capacidade de luta de Shijin. Mas, um único arco radiante de luz verde varreu o ar. Os olhos de Shijin se ergueram ligeiramente, como se ele já esperasse a jogada de Tobirama desde o início. Um clarão ofuscante. Tobirama foi cortado ao meio. Tobirama. Segundo Lorde. Todos ficaram paralisados em choque. O ataque tinha sido perfeitamente cronometrado. Mesmo lutando contra Hashirama e se esquivando dos ataques de Hiruzen, Shijin estava ciente de cada movimento de Tobirama. Para dizer de forma franca, no momento em que Tobirama se teletransportou, Shijin já havia se preparado para o golpe fatal. Tudo sobre você. Para mim, não é segredo. Shijin observou o corpo Edo Tensei de Tobirama começar a se regenerar. Um receptor preto materializou-se em sua mão. Ele cravou a arma no corpo de Tobirama, prendendo-o ao chão. Shijin tinha visto as memórias de Tobirama. Ele sabia que Tobirama dependia de táticas de alto risco para obter vitórias rápidas. Talvez porque seu chakra fosse mais fraco que o de seu irmão. Talvez porque na época dos reinos combatentes, um único passo em falso significasse a morte.
Tobirama havia incorporado esse estilo de luta em seu próprio ser. Tobirama lutou contra a haste negra, mas o chakra yin yang dentro dele rompeu sua conexão com o corpo. Apesar de sua forma Edo Tensei estar se regenerando, ele ficou completamente imobilizado. Precisamos resgatar o Lorde II. Hiruzen avaliou rapidamente a situação. Embora Lorde I possa rivalizar com Shigen em poder bruto, sua habilidade com a espada é impressionante. Ele está sendo pressionado. E nós? Mal estão causando impacto. Ele e Jiraiya só podiam dar suporte à distância com ninjutsu. Seus ataques foram ineficazes contra Shigen. Mesmo Minato, apesar de sua velocidade de deus voador do trovão, sua abordagem era limitada. O estilo de luta de Minato baseava-se em teletransporte surpresa e golpes rápidos. Mas contra um oponente que também conhecia o deus voador do trovão, essa vantagem desapareceu. Modo sábio, ativar. Minato juntou as mãos, entrando no modo sábio. Suas pupilas se tornaram íris semelhantes às de um sapo. Não sou bom no modo sábio, mas isso melhora minhas habilidades físicas. Se nada mais, posso ganhar tempo. Aquele garoto loiro. Hashirama, apesar da luta, percebeu a transformação de Minato. Ajude-me a contê-lo. Já descobri. Me deem um tempo, e eu encontrarei um jeito de parar o Shigen. Sim. Minato atacou. Um Rasengan ganhou vida em sua palma. Arte sábia, Rasengan. Sem sentido. Shigen nem sequer olhou para Minato. Ele estalou os dedos. A terra rachou, prendendo o pé de Minato. Minato quase se teletransportou para longe. Mas se ele o fizesse, Hashirama ficaria sobrecarregado. Rangendo os dentes. Ele deixou o pé preso e mesmo assim avançou com o Rasengan. Um ataque imprudente. Era exatamente disso que Hashirama precisava. Trepadeiras brotaram do chão, envolvendo Shigen. Liberação de madeira. Hashirama deu um sorriso irônico. Você é assustador de perto. Se eu não tivesse te distraído por um instante, não teria conseguido fazer isso. Arte sábia, portões do grande deus. De repente, portões gigantescos desabaram do céu. Antes que Shigen pudesse reagir, os portões o prenderam ao chão. Finalmente, Hashirama exalou. Tivemos sucesso? Hiruzen pousou ao lado dele, recuperando o fôlego. Não. Hashirama balançou a cabeça, com os olhos ainda fixos em Shigen. Os portões só o conterão por um tempo. Precisamos encontrar uma solução permanente. Mas enquanto o Hokage se preocupava, Shigen preso sob os portões, ele simplesmente fechou os olhos. Como se ele já não se importava. Capítulo 167. O que devemos fazer? Zetsu branco se virou ansiosamente para Zetsu negro, baixando a voz. Lorde Shigen foi selado. Tem certeza de que não haverá problemas? Não haverá. Zetsu negro estava tenso, mas ainda tinha plena confiança em Shigen. Mesmo assim, não podia se dar ao luxo de ficar de braços cruzados. Era preciso preparar uma medida final. Uma forma de trazer Shigen de volta à vida. Zetsu negro rangeu os dentes e afundou no chão. Encontrarei Nagato e farei com que ele use o Rinnegan para ressuscitar completamente o Lorde Shigen. Este era um plano de contingência que havia sido preparado há muito tempo, para garantir que nada desse errado. Enquanto Shigen estivesse revivido, sua verdadeira força esmagaria completamente qualquer Hokage presente. No entanto, quando Zetsu negro encontrou Nagato, Nagato já estava em apuros. Enquanto Nagato e Konan fugiam de Konoha, Shimura Danzou os perseguiu em silêncio. Ao mesmo tempo, Orochimaru e Uchiha Obito também apareceram bloqueando sua fuga. Eles mal tinham saído da aldeia, quando Orochimaru e Obito os interceptaram. Entregue o Rinnegan. Obito olhou para Nagato com desdém, sua voz indiferente. Isso nunca foi para ser seu. Shigen pode ter te poupado, mas eu não vou. Uchiha Obito. Orochimaru. Nagato cerrou os dentes e sua expressão escureceu. Sua voz estava repleta de fúria. Seu maldito traidor. Você traiu a Akatsuki. Akatsuki é a minha organização. Obito abriu os braços, um lampejo de raiva brilhando em seus olhos. Eu te dei uma nova vida. Mas todos vocês escolheram ficar do lado de Shigen. Vocês foram os traidores primeiro. Se eles não o tivessem traído, ele não teria precisado arrancar os olhos de Nagato à força. Então você já se decidiu. Nagato sabia que as palavras agora não tinham mais significado. Ele respirou fundo. Seu chakra pulsava enquanto ele se preparava para a batalha. Orochimaru não representava uma grande ameaça. Além de sua capacidade de escapar, ele não era particularmente perigoso. Mas a capacidade de Obito de atravessar objetos com o Kamui era problemática. Mesmo com Rinnegan, derrotar Obito não seria fácil. Nagato. Konan ficou tensa ao lado dele. Ela tinha algum conhecimento das habilidades de Obito. Ela até mesmo havia elaborado um plano para combatê-lo. Mas após a chegada de Shigen, ela havia abandonado a ideia. No entanto, esse plano exigia um campo de batalha preparado com antecedência. Aqui, foi inútil. Não se preocupe. Nagato balançou a cabeça negativamente, falando com voz firme para acalmar Konan. E ele mesmo. Vou terminar isso rapidamente. Antes que você diga isso, Orochimaru deu um sorriso irônico, recuando ligeiramente. Então ele falou em voz alta. Por que você não dá uma olhada para trás? Nagato virou ligeiramente a cabeça. Shimura Danzou. Linhagens sanguíneas como Rinnegan. Danzou abriu lentamente o braço, falando com calma deliberada. Pertence a Konoha. Seu desgraçado ainda ousa aparecer? A fúria de Nagato explodiu no instante em que ele viu Danzou. A batalha de hoje começou por causa da tentativa de assassinato contra ele. Nagato pensou que tinha perdido a sua oportunidade. Mas agora, Danzou apareceu diante dele. Era a oportunidade perfeita para a vingança. No entanto, isto era uma armadilha por todos os lados. Ele talvez consiga matar Danzou, mas Obito era a verdadeira ameaça. No entanto, agora não havia mais volta, e nenhum deles tinha a intenção de esperar.
Garoto. Danzou havia analisado minuciosamente as habilidades de Nagato. Ele estava confiante de que conseguiria tomar seu Rinnegan. Sem hesitar, ele avançou. Sua lâmina cortou diretamente em direção a Nagato. O Rinnegan, agora é meu. Morrer. Nagato levantou a mão. Shira Tensei. Uma poderosa força repulsiva irrompeu, esmagando o corpo de Danzou instantaneamente, arremessando seu cadáver sem vida pelos ares. Nagato imediatamente se virou para Obito. Um canhão mecânico do caminho Azura surgiu em seu ombro, disparando raios laser em direção a Obito. Mas Obito desviou dos ataques sem esforço. Ele avançou em um ritmo tranquilo. Ele tinha certeza de que Nagato não poderia lhe fazer mal. Afinal, nenhum shinobi sem jutsu espaço-temporal poderia realmente ameaçá-lo. Esse desgraçado. Nagato rangeu os dentes em frustração. Ele sabia que as habilidades de Obito eram problemáticas, mas agora que ele estava realmente lutando contra ele, ele percebeu o quão impotente se sentia. Era como estar à mercê do seu adversário. Mas o verdadeiro perigo estava atrás dele. Nagato, cuidado. O alerta urgente de Konan ecoou. Ela observou alarmada enquanto Danzou reapareceu. Ele ainda está vivo. Antes mesmo que ela terminasse de falar, ela já havia transformado o papel em inúmeras shurikens, perfurando o corpo de Danzou. Seu cadáver caiu no chão. Mas outra cena sinistra se desenrolou. O corpo de Danzou desapareceu. Então, ele reapareceu correndo em direção a eles. Dessa vez, seu corpo estava coberto de selos amaldiçoados, e sua velocidade aumentou drasticamente. Que diabos está acontecendo? Konan lançou etiquetas explosivas aos pés de Danzou, explodindo-o em pedaços. Mas mais uma vez, Danzou saiu ileso. Nada bom. Nagato e Konan começaram a suar frio. Ambos são inimigos. Eram impossíveis de matar. Não podemos matá-lo. Obito, observando em silêncio à margem. Entendi imediatamente o truque de Danzou. Ele deu um sorriso irônico. Então é isso. Danzou planeja usar o Izanagi para tomar o Rinnegan de Nagato. Além disso, Obito reparou no braço de Danzou, coberto por inúmeros Sharingan. Isso fez de Danzou um estorvo ainda maior. Izanagi poderia reescrever a própria morte como uma ilusão. Enquanto Danzou tivesse o Sharingan, ele poderia continuar usando Izanagi indefinidamente. Claro, Obito não tinha intenção de avisar Nagato. Na verdade, ele ficou feliz em ver Danzou enfraquecê-lo. Se Danzou fosse capaz de infligir ferimentos graves, roubar o Rinnegan se tornaria muito mais fácil. Shira Tensei. Nagato desencadeou outra força repulsiva massiva. Mas nem Obito nem Danzou demonstraram qualquer preocupação. Os dois o cercaram. E no final, Danzou foi apenas um passo mais rápido, mesmo enquanto seu corpo era dilacerado novamente pelos ataques de Konan e Nagato. Izanagi reescreveu a sua realidade. Quando ele reapareceu, ele estava bem em frente a Nagato. Com um movimento rápido, Danzou arrancou à força um dos Rinnegan da órbita ocular de Nagato. Ignorando a agonia de Nagato, ele fugiu imediatamente em direção a Konoha. Naquele momento, Danzou poderia ter matado Nagato, mas ele queria deixá-lo vivo, para que ele continue lutando contra Obito e Orochimaru. Se eles continuassem brigando, Danzou conseguiu escapar sem interferência. Ele olhou para o Rinnegan em sua mão. Um sorriso presunçoso se formou em seus lábios. Finalmente consegui. O poder do Rinnegan. Ele havia testemunhado isso em primeira mão. Nagato derrotou Hiruzen e o Sannin lendário sozinho. Ele havia perdido 5 Sharingan em troca. 5 dos 11 Sharingan em seu braço fecharam-se permanentemente. Mas valeu a pena. Danzou se virou para observar Nagato e Obito continuarem sua batalha. Em seguida, ele fez um selo com a mão, desativando Izanagi. Naquele instante, o corpo de Danzou congelou. Seus 6 Sharingan restantes piscaram de forma ameaçadora, como se um genjutsu adormecido tivesse sido ativado. Se um Uchiha estivesse presente, eles teriam reconhecido imediatamente. Um selo de transcrição predefinido foi acionado. A ilusão implantada em seus olhos era simples. No momento em que ele desativou Izanagi, ele transplantaria o Rinnegan para si mesmo. Danzou não perdeu tempo. Ele arrancou o próprio olho e enfiou o Rinnegan no lugar. Arg! Ele cerrou os dentes em agonia. Mas então, uma sensação de calor reconfortante o envolveu. O chakra se intensificou. Suas feridas começaram a cicatrizar. E então, o Rinnegan estava conectado aos seus nervos ópticos. Danzou despertou para seu novo poder. Mas isso foi apenas o começo. Zetsu negro observava em silêncio. Uma expressão complexa se formou em seu rosto. E agora? Zetsu branco finalmente perdeu a compostura. Nagato perdeu um Rinnegan para Danzou, e o outro está prestes a cair nas mãos de Obito. Não entre em pânico. Zetsu negro permaneceu calmo. Danzou carrega um selo deixado por Lord Shigen. Shigen pode usar isso para controlá-lo. E por meio dele, ele pode forçar a ressurreição do Rinnegan. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.